Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro Record. Seja bem-vindo. É hora de ficar atualizado sobre tudo o que acontece no campo. Produtores de Goiás já estão preparando o solo para o plantio da safra de soja. Hoje termina o vazio sanitário, que é o período que não pode ter plantas vivas de soja. O objetivo é evitar a propagação do fungo causador da ferrugem asiática. A partir de amanhã, os produtores já podem começar o plantio. Em Silvânia, um dos maiores produtores de soja e feijão é o empresário Ademar José Rosso. Numa das fazendas, ele espera plantar mais de 6.000 hectares. Para isso, já iniciou a adubação desde as primeiras chuvas de setembro. O trabalho é feito com um mês de antecedência em relação ao calendário tradicional. Essa adubação antecipada aqui na fazenda do seu Ademar começou mais ou menos 5 anos atrás. Na época era uma experiência, só que os resultados comprovaram que tem mesmo uma vantagem em começar a adubar mais cedo, né, seu Ademar? Exatamente. A princípio, nós adotamos essa tecnologia porque nós ganhamos rapidez no plantio. Nós podemos ganhar aí 30%, 40%, 50% de rentabilidade. As máquinas adubam a lavoura através de um GPS para evitar falhas ou sobreposição. O solo precisa estar forrado de matéria orgânica. É o chamado plantio direto, que mantém umidade no solo, os micro-organismos e ainda garante o processamento do adubo. Ao invés do tradicional NPK, a primeira aplicação leva apenas cloreto de potássio. Só depois são dispersados os demais nutrientes. Cloreto de potássio é um sal. Com a umidade, ele se dissolve. A raiz da planta vai chegar até a adubação. E os resultados também agradam funcionários. São 80 ao todo na fazenda. O gerente explica que a adubação antecipada deixa o trabalho mais leve. É que ao invés de descansarem nesse período e plantarem na correria depois, eles mantêm um ritmo uniforme, o que garante precisão e, consequentemente, economia de custos. Se nós não estivéssemos fazendo isso aqui agora, estaria parado e depois ia sobrecarregar o serviço. Assunto importante para a gente tratar agora, eu recebo aqui no estúdio do Agro Record a chefe do IMET em Goiás, a meteorologista Elizabeth Alves. Elizabeth, tem previsão de chuva para essa semana? O produtor já pode começar a pensar no plantio já? Sim, Juliana, tem previsão de chuva para o início agora de outubro. Primeira semana de outubro começa com chuva, porém depois volta a secar novamente. Então, algumas localidades da região sudeste, da região sudoeste, já caíram aí 60 milímetros de chuva, outras 50, mas ainda não está bem distribuída essas chuvas, então ainda tem que aguardar um pouquinho para ter mais umidade aí no solo, principalmente na região mais ao norte do estado, nordeste do estado, que ainda falta mais umidade ali para aquela região. Sim, então para um planejamento melhor para poder plantar, esse produtor precisa ficar de olho na previsão do tempo, né, Beth? Sim, de olho e acompanhar aí a previsão do tempo, porque outubro vai ficar oscilando entre o seco e a ocorrência de chuva, então é importante verificar a previsão do tempo para ver se ele vai ter umidade suficiente aí para a plantação. Ok, obrigada, Beth. Você é sempre bem-vinda aqui no Agro, viu? Obrigada a vocês. Produzir bezerro de qualidade. Esse foi o tema da 8ª edição da Feira Goiás Genética, que foi realizada aqui em Goiânia. O seu Marco Aurélio está otimista em relação ao mercado bovino para o próximo ano. Já estamos enxergando uma recuperação de preço e a arroba também, e o boi já mostra uma recuperação, né? Além de planejamento e técnica para aumentar o lucro, esse tipo de feira com tema de melhoramento genético movimenta o mercado que está em crescimento. Nós temos um tripé na produção pecuária, que é a sanidade dos animais, a nutrição dos animais e a genética dos animais. 2 desses aspectos podem ser mudados, né, a qualquer momento, a nutrição e a sanidade. Mas o animal nasceu, a genética dele você não muda mais. Então, por isso que é importante o desenvolvimento de ferramentas genéticas para que nós possamos produzir um bezerro de qualidade, uma bezerra de qualidade. E aí sim, esse animal vai apresentar não só resultados eficientes na produtividade desse animal, como vai contribuir para toda a descendência a partir dele, a gente continuar tendo uma pecuária sustentável, com produtividade e com lucratividade. Uma das preocupações e tema abordado na feira foi a sucessão na pecuária. A gente imagina que os sucessores da pecuária, do agronegócio, sejam os acadêmicos dos cursos das ciências agrárias.
quanto mais bem informado, quanto mais informações teóricas associadas à prática, esses meninos vão querer cada dia mais gostar dessa atividade que representa mais da metade do PIB do nosso estado. Hora de atualizar aqui os preços para essa semana, atualizar a nossa tabela. Hora da gente ver o preço da soja balcão, preço médio, a saca sendo comercializada de 60 quilos em Rio Verde por R$ 74,58, em Formosa R$ 78,50. A variação é positiva em 0,36% em relação à última semana. A gente vai ver aqui também agora o preço do milho. Preço médio, a saca de 60 quilos em Acreúna sendo vendida a R$ 32,33, em Jataí a R$ 30. A variação é negativa de 2,24%. No próximo bloco, produção de ovos cresce mais de 12% em Goiás. Não perca. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Muitas pessoas com deficiências ou com necessidades especiais estão tendo uma grande melhora na qualidade de vida, graças ao programa de ecoterapia do Senar Goiás. A terapia com cavalos, que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, está em 35 centros do interior do estado. O projeto existe desde 2010 e tem levado o tratamento a quem não teria acesso ao atendimento aqui em Goiânia. A Poliana Ferreira da Silva é coordenadora de ações e projetos do Senar Goiás. Está aqui com a gente e vai explicar como é que funciona esse programa. Bom dia, Poliana. Oi. A gente quer saber primeiro como é que é esse trabalho do Senar para fazer essa criação de centros de ecoterapia. Bom dia. O Senar Goiás, a partir de uma experiência no Sindicato Rural de Rio Verde, trouxe para o estado toda essa experiência do método terapêutico que é a ecoterapia. Então, utilizando as estruturas que já tem, são os parques de exposições, o Senar incentiva os sindicatos rurais a implantar centros de ecoterapia e capacita a equipe multidisciplinar. Então, o objetivo do programa é capacitar a equipe que atende no centro de ecoterapia e incentivar os sindicatos que já têm estrutura a implantar novos centros. Certo. São ações que trazem muita gratidão, né? Não só para vocês, a equipe do Senar, mas também para quem recebe o tratamento. A gente vai ver agora o depoimento de uma mãe, a Meire, ele é mãe do Enzo, e ele faz a reabilitação lá em Morrinhos. Eu sou chorona demais, eu me emociono com qualquer coisa que diz respeito a ele. Oi. Então a ecoterapia na vida dele mudou tudo, a coordenação motora dele, ele superou vários medos que ele tinha, medo de altura, até medo de chuveiro ele tinha, ele não entrava debaixo do chuveiro. Hoje ele já superou praticamente 100%. Hoje ele desce, sobe degrau, entra debaixo do chuveiro, ajuda na limpeza da casa. Ele vive e leva uma vida normal hoje. Graças à ecoterapia. Que lindo. Poliana, quantas pessoas já foram atendidas? As pessoas que estão assistindo a gente agora também gostariam de saber como é que podem ter acesso a essa ação. Foram mais de 1.200 famílias que foram e são atendidas no Centro de Ecoterapia em todo o estado de Goiás. E é só procurar o Sindicato Rural do seu município e também no site do Sistema FAEG Senar tem uma lista dos 35 centros de ecoterapia que podem buscar atendimento. Quer dizer, então, que o Senar Goiás, além dos treinamentos, dos cursos, também oferece ações de cidadania e saúde. Exatamente. O Senar Goiás, além do programa Ecoterapia, tem também o programa Campo Saúde, que realiza ações em todo o estado de Goiás em saúde e cidadania. Então, foram mais de 300 ações com 400 mil atendimentos, buscando levar a prevenção da saúde para o produtor rural e o trabalhador rural. Que bom, viu? Volte mais vezes aqui lá, Agro Record, para trazer notícias assim que não orgulho na gente de mostrar, né? Gente, esse foi o Senar Goiás, do campo à cidade. Outra notícia boa é que a produção de ovos em Goiás cresceu mais de 12% em 2017 em relação a 2016. A produção foi de 222 milhões e 700 mil dúzias, o que significa 5,2% da produção nacional. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Outra informação é que Goiás tem o segundo maior número de bovinos do país. Em 2017, eram 22 milhões e 800 mil cabeças. E a seguir, você vai ver que é possível conciliar produção em larga escala com preservação ambiental. É daqui a pouco.
Agora eu vou mostrar para você que é possível ter uma grande produção de grãos aliada à preservação ambiental. É o que faz o produtor rural Luiz Henrique Quintal na fazenda Santa Rita do Araguaia. Com planejamento e tecnologia, ele consegue cuidar do meio ambiente e produzir alimentos para mais de 1 milhão de pessoas durante um ano inteiro. Preocupado com a recuperação da área de preservação permanente em nascentes, Luiz Henrique Quintal plantou 135 mil mudas em sua propriedade. Mudas de árvores nativas do Cerrado, 70% delas frutíferas. O motivo é nobre, não deixar faltar comida para os pássaros. Eu pedi 70% dentro das árvores do Cerrado, que é justamente que se fala que falta comida para os pássaros, para os animais silvestres. Então 70% aqui é de fruta, que é justamente para nós termos comida para os animais. Muita arara, muito tucano, muitas aves, a ema demais, sabe? Então onde você anda aqui você vê animais. Então é coisa gostosa de ver. Siriema, lobo, vem na porta de casa comer, a quantidade de pato que tem. E pato só está em água limpinha, né? Então nós precisamos de fazer com que a água não suma desse planeta. Uma cerca também foi pensada para garantir que as mudas cresçam sem interferência do gado. Na fazenda com 12 mil hectares, o produtor preserva 8 represas. Água limpa, sem nenhum sinal de poluição. O sistema pensado por ele é eficaz na seca, mas também na época das chuvas. Por muito veio da nossa ideia, por exemplo, essas represas bem estruturada, as bordas dela com pedra, que é justamente para não ter erosão. Sim. Nós temos o meio-fio, que é justamente para se acaso a água passar por cima e tiver um dia de noite, por exemplo, muita chuva, tem as canaletas que descem para drenar a água. Tudo isso que você está vendo, essa quantidade de água que dá vida, que dá alimento, que põe alimento na mesa de cada pessoa para se alimentar. Resultado que encanta e faz produzir cada vez mais alimento. Esse resultado desse tanto de água aqui, dá sempre, lógico, está ligado, né, com os pivôs que estão aí trabalhando. Vai esse ciclo da água, né? Isso que a pessoa não imagina. Quando pensa que você está irrigando a agricultura, pensa que você está gastando água. Você não está gastando. Você está jogando ela no solo, ela cai no solo, no lençol freático e volta para a represa. Sim. Então é o ciclo da água, igual a chuva. Sobe, desce, corre. Aqui, só que não é chuva, seria tira aqui, joga no pivô, ela abastece o lençol freático e alimenta os mananciais de água. São os ciclos. São os ciclos de água. Nós sabemos usar bem água aqui. Nós temos 3 estações meteorológicas, aonde se a evapotranspiração do dia é 7 milímetros, nós colocamos 7 milímetros de água. Não colocamos nada mais do que a planta necessita. Planejamento criterioso e tecnologia que garantem que a produção não pare, inclusive em tempo de seca. Só para a gente ter uma ideia, aqui ó, a água não chegou. O pivô está trabalhando, essa tecnologia que faz uma transformação para a planta, que traz água e água é vida. E aqui ó, onde ele já passou, a gente já começa a ver que a planta está de outro jeito, a folha já está de outro jeito. Depois que o pivô passa, cerca de 10 minutos depois, olha só como é que já está a planta. A folha já abriu toda, já está bastante hidratada e está inclusive até com mais brilho, né? É essa tecnologia que faz com que não falte alimento à mesa em todas as épocas do ano. Há quase 20 anos, Luiz Henrique Quintal comprou as terras que, na época, eram pasto e se dedicou a estudar e nutrir a terra. Onde antes era gado, agora é uma propriedade rica em produção de grãos.
Aqui na região do Araguaia, no Vale do Araguaia, é importante saber que aqui é muita areia. Então muitas pessoas falam que aqui não se produzia quase nada. Mas nós mostramos que produz sim, produz bastante. E se você pegar outras áreas que não tem irrigação pivô, por exemplo, você vê que está tudo seca. Inclusive as lagoas estão secas. E nós temos aqui praticamente as lagoas tudo cheias de água. E já terminamos a safra de feijão. Estamos no fim da seca, outubro começa a chover e nós estamos com toda essa água. O que é produzido aqui faz toda a diferença na alimentação de milhares de brasileiros. Nós alimentamos perto de 1 milhão de pessoas durante o ano inteiro com feijão. Nós alimentamos o ano inteiro fornecendo ração para animais dos vizinhos. Em torno também de 1 ano, praticamente as pessoas comendo carne, 1 milhão de pessoas. Então, se você pegar o Vale do Araguaia hoje, eu e uma fazenda do Baiano que é aqui pertinho, nós alimentamos a população inteira de Goiânia durante o ano inteirinho. Do alto podemos ver os pivôs produzindo grãos, se misturando com as áreas de preservação. Nós temos aí quase hoje 30% da fazenda sem ser tocada, entre represa, entre mata nativa, né? E também toda a parte da beira do rio, que vocês vão ver que é tudo preservado. A ANA, Agência Nacional das Águas, que é responsável pelo Rio Araguaia, que é um rio federal, concedeu em 2013 uma autorização para que a propriedade fizesse essa captação do rio. A outorga vale até 2023 e foi renovada em setembro do ano passado. Este hidrômetro manda a quantidade em tempo real para a ANA, que sabe exatamente o que é retirado do rio. A água vai para uma espécie de caixa d'água gigante, um reservatório linear criado pelo produtor para que a lavoura não deixe de receber irrigação. Justamente, mantém a quantidade de água necessária para nós trabalharmos 1 semana na fazenda. Por que essa caixa d'água grande dessa forma? Porque se acaso der problema nas bombas, queimar motor, queimar bomba, coisa parecida, estragar bomba, nós temos um tempo de armazenamento de água para não deixar as plantas morrerem. A água do rio percorre a propriedade passando pelas represas e pivôs, produzindo alimentos, e é devolvida para o Araguaia, só que agora cristalina. As lavouras já foram irrigadas, os pivôs trabalharam, a tecnologia está em todos os cantos aqui na propriedade. Lembra daquela água, aquela pequena quantidade que entrou por captação ali no Rio Araguaia? Pois é, ela passou por 5 represas dentro da propriedade que funcionaram como uma espécie de filtro. E agora, essa água vem para cá e daqui ela vai voltar lá para o Rio Araguaia. Só que agora, assim, cristalina. O produtor pensou na sustentabilidade da fazenda, em sustentar milhares de brasileiros e, especialmente, em sustentar com dignidade aqueles que colaboram para que tudo saia como planejado. Aqui na fazenda Santa Rita do Araguaia, o produtor não pensou só na agricultura sustentável, mas também pensou no pessoal que trabalha para ele. Aqui, enquanto os maridos, os homens, jogam bola e tem até um time, as mães têm um momento de integração com os filhos ainda pequenos. A Estela, que mora aqui, tem satisfação de morar aqui, né, Estela? Com certeza, que é um lugar muito agradável para estar morando, né? Já moro aqui 2 anos e meio, eu e minha filha, tem 15 anos. E eu gosto demais de morar aqui nessa fazenda. O que você faz aqui? Eu trabalho na cantina. Em um momento em que o país todo fala em desemprego, na fazenda Santa Rita do Araguaia, o clima é outro. O produtor emprega hoje quase 50 famílias. Todos moram na propriedade e não têm despesas como aluguel, água ou luz. Qual que é a necessidade que você tem de ir em uma cidade, por exemplo?
Uai, eu nenhuma, porque eu tenho tudo aqui. Tem tudo aqui. E o que você ganha aqui trabalhando, você consegue fazer outras coisas? Consigo, sim, graças a Deus. Então é realmente uma propriedade planejada, não só na agricultura, mas com o pessoal também. O pessoal também, com as famílias todas, né? Muito bom aqui. Quintal sabe da responsabilidade que puxou para si e que o alimento é essencial para a vida. Por mais que queira, um sapato pode-se andar sem camisa, sem calça, mas dificilmente a pessoa fica sem comer. Então isso é importante, isso é gratificante. Então, eu me apaixonei tanto pela terra que eu investi em tecnologia, modernidade, fiz tipo de trabalho que não existe no Brasil ainda e poderia até ser copiado. O produtor é consciente e, mais que ninguém, sabe que a vida depende da água e precisa dela para produzir alimentos. Para fazer 100 gramas de carne, se gasta 10 mil litros de água. Tudo é em função de água. Agora, o que você tem que fazer é consciente, né? Fazer com que realmente você faça uma coisa que não prejudique o meio ambiente. É bonito de se ver, a gente sente orgulho de ter um produtor assim no nosso estado, né? Eu te espero no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui na Record. Aproveite o seu dia com a sua família. Até semana que vem.